Em Brasília, o encontro de prefeitos e prefeitas está tendo grande repercussão nesta semana e está marcada para sexta-feira a votação dos novos presidentes da Câmara e também do Senado, que também movimentam a capital federal. Assuntos para o nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ribeiro. Tudo Prazer bem? estar aqui com nossos espectadores. Prazer é nosso. Paulo, em relação a essa relação atual do governo federal com os municípios, já colabora para um melhor desenvolvimento dos mesmos municípios? Claro, Ribeiro, esse é o terceiro dia de um mega encontro com milhares de prefeitos, secretários, equipes inteiras, assim, são dos 5.565 municípios brasileiros, mais de metade participa ali pessoalmente e reforça uma caminhada que Lula iniciou, criando uma conexão direta do governo federal com os municípios. O Brasil acontece, de fato, é ali na cidade. É em São Bernardo, é em Mauá, é em Santo André, é em Mogi das Cruzes, é em Quixeramobim, que o país real. O desenvolvimento local tem de ser o objetivo primordial das políticas nacionais. E o primeiro aspecto é esse: a presidenta Dilma, então, anuncia uma série de programas novos, são quase 70 bilhões em liberação a fundo perdido, inclusive as cidades com menos de 50 mil habitantes ganhando a fundo perdido, então sem ter de pagar, um conjunto de moto-niveladora e reto-escavadeira que é fundamental em cidades que vivem da economia rural, o trânsito entre as cidades que na época de chuva fica interrompido nas estradas de terra. Então é o Brasil profundo, é esse Brasil que Lula, Dilma procuraram descobrir, resgatar, gerando emprego, o potencial do mercado interno brasileiro que estava adormecido pelas políticas anteriores. Também a questão das creches, o combate ao crack, que foi assunto de hoje. Então, nesse sentido, tem também o aspecto político e vamos resumir. A presidenta Dilma parece que começou o ano mesmo com o pé na estrada. Ela, uma semana atrás, no mesmo dia que a gente estava aqui no nosso comentário, ela estava preparando o seu pronunciamento sobre apagão, dando um cala-boca na história de que ia haver apagão. Ninguém abriu a boca mais para falar sobre isso no dia seguinte. Ela também falou que havia um pessoal do contra que, no fundo, torcia contra o Brasil. Então começaram a choramingar que ela está antecipando o processo eleitoral. Na verdade, a oposição antecipou muito mais, ela colocou Aécio na discussão no Brasil inteiro, e então Dilma foi a campo mostrar que ela tem recursos legítimos, constitucionais, democráticos, conferidos pelo eleitor, pelo voto popular, que quis elegê-la presidenta e pelas pesquisas de opinião quer reelegê-la. Então, evidentemente, esse encontro também tem um enorme caráter político, eleitoral, pé na estrada. Quer dizer, ela começa 2013 deixando claro que está na briga, quer se reeleger e a eleição de 2014 chega logo. Vamos continuar em Brasília. As eleições para a presidência na Câmara e também no Senado. Qual que é a sua avaliação? A avaliação, rapidamente, é assim. Primeiro, cabe ao PMDB, pelo tamanho da sua bancada no Senado e na Câmara dos Deputados, a eleição dos dois presidentes agora, no caso, por um acordo com o PT de rodízio na Câmara. Foi o presidente Marco Maia do PT, agora é a hora. São dois nomes indicados e cada um deles envolve alguns questionamentos. No caso de Renan Calheiros, eles são óbvios, embora seja absolutamente suspeito que o procurador-geral tenha aberto um processo contra ele agora. Faz 7 anos que houve o seu afastamento. O procurador-geral, se estivesse desligado da vida política, como ele deve estar, o procurador-geral não pode ter interesses partidários, ele teve 7 anos para processar. Por que ele resolve fazer o processo exatamente na semana em que vai haver a eleição, poucos dias antes? Isso não é bom para as instituições da democracia, é um erro do procurador-geral. Henrique Eduardo Alves, o candidato também favorito para a Câmara, tem lá uma série de questões complicadas, assim como o líder, que o PMDB parece que vai indicar, que é um deputado do Rio de Janeiro também, que tem muitas vezes sido oposição a Dilma e não apoio.
Então, o quadro é complicado, é a mesma complicação que Lula teve, lá atrás Fernando Henrique também teve, ou seja, o partido do presidente, da presidenta, não tem número para ganhar as votações. Precisa de fazer alianças amplas, nessas alianças amplas o PMDB, no governo Fernando Henrique, apoia o governo Lula, é uma característica do PMDB, está sempre perto do poder. E eu registro também que quando Sarney, quando Renan eram aliados de Fernando Henrique, também a imprensa não batia. Agora que são aliados de Dilma, como é a imprensa, a grande imprensa, a oposição a Dilma, bate o tempo todo. Nesse sentido, qualquer que seja o problema, a crítica aos dois, o mais provável é que se elejam os dois, Henrique Eduardo Alves para a Câmara, Renan para o Senado, com os seus problemas, é uma fotografia do sistema eleitoral partidário brasileiro. E, claro, também a presidenta Dilma terá força, terá instrumentos para criar uma relação de independência, mas obrigá-los à parceria em benefício do Brasil. Está bem claro. Muito obrigado e até a próxima semana, Paulo. Até a próxima semana.